Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre eleições americanas. Sobre as eleições americanas no Vale do Silício. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Ronen. Essa eleição do Vale do Silício, né, Cora? Total. É incrível. A candidata a presidente de um partido, o vice do outro, tudo vale puro. E o vale dividido. Suco de vale na veia. Vem com a gente. Cora, a eleição do Vale do Silício. Isso nunca aconteceu. O vice do Trump, J.D. Vance, é um cara que tem todas as conexões no Vale. Não só ele é indicação direta do Peter Thiel, que é um dos principais nomes da PayPal Máfia, como um dos principais investidores do Vale do Silício. E o J.D. Vance, ele próprio é um venture capitalist, né? A boa parte da carreira dele foi trabalhando como VC, como investidor em empresas de tecnologia. E Kamala Harris, a candidata a presidente do Partido Democrata, agora ela já tem os votos delegados suficientes para ser indicada como a candidata a presidente do Partido Democrata. A Kamala é da Bay Area, é do Vale do Silício. Tem inúmeros apoios no Vale. Quer dizer, de um lado e de outro, a gente tem essencialmente a eleição do Vale do Silício. Temos, e vai ser uma coisa curiosa a gente ver o que vai acontecer. Porque você tem forças do Vale do Silício jogando umas contra as outras. Isso. É muito engraçado porque parece que os CEOs todos são meio Trump, mas a mão de obra... Os investidores são meio Trump. Os investidores, mais do que isso. Os CEOs, se você vai para as grandes empresas... Google, Apple... Essa turma é democrata agora. Os investidores... Os investidores são... Ao passo... E o Elon Musk, né, que é um CEO. E ao passo que o pessoal que faz o Vale realmente... É um pessoal bastante liberal sempre, né? Cora... Progressista, na verdade. Você sabe que a última vez que eu morei 2 vezes no Vale, quase 3 anos no total. A última vez que eu morei no Vale foi na eleição do Obama. E aquela coisa, eu morava numa casa como aquelas casas de cidade pequena americana. O Vale, você conhece, são cidades de picket fences, né? Cerquinha branca, jardim e a casa no fundo. Aquela coisa típico subúrbio americano, e em que as pessoas botam as plaquinhas do seu candidato. Cora, não tinha ninguém que pusesse uma plaquinha Mitt Romney. Era tudo plaquinha Obama. Era tudo plaquinha Obama. A piada que uma pessoa... Eu estava estudando em Stanford na época, a piada que uma das moças que trabalhava lá para o departamento em que eu estava, ela fazia... Não. Eu conheci o último republicano que morou aqui, saiu em 1956, já era uma velhinha. Entendeu? Então, a piada geral é essa. Imagina, Cora, São Francisco, é a capital gay americana, é o lugar em que o LSD pegou, é o lugar que é o berço do rock lisérgico, é o berço do movimento hippie. Não, e na verdade... A cultura do Vale do Silício, ela é muito ligada à contracultura. Demais. Essa contracultura dos anos 60, Exatamente. Quer dizer, todo o pessoal que foi para a internet, que foi programar, que fez a internet, que fez... A indústria dos microcomputadores, se você olha para a turma que estava fazendo os PCs, os primeiros PCs, inclusive a turma da Apple, era tudo hippie. Era. Todo mundo era hippie, entendeu? Então tem aquela coisa do movimento de faça seu próprio computador, que tinha aqueles vários clubes de um bando de nerd, que é uma coisa que nasce no Vale do Silício, e a Atari vem de lá, a Apple vem de lá, a HP é mais antiga, mas esse pessoal... Mesmo a HP,
ela tem aquela coisa... Super. E eles tinham um clube, que é o clube onde nascem todas as empresas, a Commodore, a Atari, a Apple e tudo mais, que era o Homebrew Computer Club, que é o computador feito em casa, né? O Homebrew quase como quem faz cerveja, né? Como se você faz cerveja em casa, como você planta em casa, você faz o seu computador em casa, que é de onde veio a indústria dos PCs. Agora, uma coisa engraçada é que existem 3 empresas na história do Vale do Silício que têm, de certa forma, uma importância maior do que todas as outras. E são 3 empresas de eras diferentes. Uma empresa é a HP, dos anos 40, porque ali nasce o Vale do Silício, né? Aí a segunda empresa é a Intel. Por que a Intel é importante? A Intel é importante porque é ela que populariza o microchip, e sem microchip não tem computador pessoal, e o Vale explode como meca da tecnologia por causa do PC. Agora, também porque as pessoas que são formadas na Intel é que vão ser os executivos e os investidores de todo o Vale do Silício inicial nos anos 70 e 80. Então, se você vai para a Lotus, se você vai para a Apple, se você vai... Não importa qual daquelas empresas iniciais, você vai para a Atari, tem sempre alguém da Intel ou botando uma grana, ou botando... A cultura do Vale, inclusive a própria cultura dessa coisa de venture capital, de você investir numa empresa que está nascendo para fazer fortuna e tudo mais, tudo isso nasce na Intel. E a terceira empresa é uma empresa do final dos anos 90, que é o PayPal. Porque também os caras, aquele grupo que está no PayPal, o Reid Hoffman, o Peter Thiel, o Elon Musk, se você vai pegando os 5 ou 6 executivos que estavam no comando do PayPal, eles são os caras que estão investindo no Facebook, é o cara que está fazendo o LinkedIn, é o cara que está ali não sei o que na Netflix, é o cara que está... Se você olha para Elon Musk, o homem mais rico do mundo, é um deles, quer dizer, se você olha para todo o Vale do Silício pós... não o Vale do Silício da era do PC, mas o Vale do Silício da era da internet, tem muito o peso do que eles chamam de PayPal Máfia. E é engraçado que a PayPal Máfia está dividida. PayPal Máfia está completamente dividida. Parte com J.D. Vance e parte com Kamala Harris. Reid Hoffman, que é o cara que fez o LinkedIn, ele é muito Partido Democrata. Ele é um dos principais e mais importantes financiadores do Partido Democrata. Mas não é só ele. Tem também o Pierre Omidyar, que é um cara que era da PayPal Máfia, um dos executivos principais do PayPal, que é o cara que investiu no Intercept, por exemplo. É um cara que espalha dinheiro em jornalismo, um cara que se tornou um cara super progressista, Partido Democrata. Agora, tem Elon Musk e Peter Thiel, né? Por outro lado, você tem as campeãs da filantropia. Você tem as 2 campeãs da filantropia. 2 mulheres que vêm de casamento com a indústria da tecnologia, né? Mas muito importantes. Muito importantes. Uma delas, eu estou sendo injusto, porque uma delas já era uma executiva importante da indústria da tecnologia quando casou com seu marido. Tá bom que era executiva da empresa do marido, né? Melinda Gates. Melinda Gates. E Laurene Powell Jobs, a viúva do Steve Jobs. E eu, aliás, eu ouvi uma excelente entrevista da Melinda. Para o New York Times, né? Para o New York Times. É um podcast de entrevistas do New York Times, que, aliás, está muito bom. Realmente muito bom. E foi uma longa entrevista, mais voltada para por que ela saiu da fundação Melinda Gates, que daqui para frente se chama Fundação Gates só. E por que ela achou necessário pegar um rumo novo. Ela está fazendo 60 anos e a verdade é a seguinte, ela enjoou de ter que discutir com Bill Gates tudo o que eles iam fazer. Ela não diz isso assim, mas você vê que o resumo da ópera é esse. Ela já está fazendo isso há, 25 anos que eles têm essa fundação. É a fundação beneficente mais importante do mundo, pelo menos a mais reconhecida, já gastaram uma fortuna incalculável de dólares, então ela sabe o que pode se fazer, por onde se fazer, quem são as pessoas, e
E ela disse que ela achou que ela estava num momento que ela podia partir para um voo solo e não precisar mais checar com ninguém o que faz ou deixa de fazer. Ela era, quando ela casou com Bill Gates, uma executiva sênior da Microsoft. Já. Aliás, ela bolou um sistema que era muito ridículo. O Bob, lembra? O Bob. É dela? É dela. Era meio ridículo. Era um... Não era tão ruim quanto o clipe. Mas o clipe fazia parte daquela Fazia história. parte O do clipe Bob, era bonitinho, eu gostava do clipe. O que era? O Bob era uma espécie de Windows para idiotas ou Eu uso Macintosh agora. ou qualquer coisa assim. Nem converso. Mas era muito deplorável porque eu não acreditava na inteligência do usuário. Né? O Macintosh é um computador feito para idiotas, mas que trata a gente como se a gente não fosse. É, exatamente isso. Boa definição. E ela resolveu fazer uma coisa amistosa, mas não foi bem. Porém, casou com Bill Gates. É uma mulher super inteligente. Cara. Pronto, ela é fantástica. Essa entrevista dela é muito interessante e ela agora está focada em mulheres e meninas. E não só no mundo, mas nos Estados Unidos também, porque o retrocesso que eles têm feito nesse campo é inacreditável, a começar pela reversão de Roe v. Wade, né? Que é a lei do aborto. A lei do aborto. E é inacreditável que a essa altura do campeonato, uma coisa que era uma legislação já... 40 anos. É, uma coisa tida como garantida. Aquilo ali você tem direito ao aborto, acabou. E aí você volta atrás, você faz um retrocesso desse tamanho e as implicações disso têm sido terríveis. Por quê? Num monte de estados, a essa altura, você tem gente fazendo aborto ilegal novamente. Gente precisando pegar voltando ao padrão Brasil, condução para ir para outros estados onde pode fazer um aborto. É inacreditável. Voltando ao padrão Brasil. Padrão Brasil. Então, ela está tão mexida com isso e ela, desde sempre, ela tem essa ideia de que é muito importante você cuidar das mulheres, porque são as bases da família e são as pessoas mais confiáveis dentro de um ambiente familiar. Isso todo mundo que mexe com filantropia lógica, sabe, né? É a lógica do Bolsa Família que exatamente, vai para a mulher, né? Porque o pai vai embora e a mãe fica lá com as crianças, basicamente é isso. É isso. Enfim, então ela está com novos planos, e a Kamala vem exatamente batendo nesse ponto. A Kamala é super contra essa reversão do Roe v. Wade. Foi uma coisa que pegou muito fundo com ela, porque ela sempre batalhou pelos direitos das mulheres. E, aliás, ela tem um histórico familiar para isso, porque eu estive lendo muito sobre a Kamala e sobre a família dela. O que você aprendeu sobre ela? Cara, eu gostei muito da história familiar dela, porque você imagina que a mãe dela são... O pai é jamaicano, um super pai é jamaicano, né? É um grande economista, professor de Stanford, já está aposentado, mas considerado um cara excepcional. E a mãe vem do Tamil Nadu, sul da Índia. Essa mulher, mãe da Kamala, ela sai da Índia com 18 anos para estudar sozinha nos Estados Unidos. Porque quando ela chegou àquela idade de fazer uma universidade, o que ela podia fazer como mulher lá era economia doméstica. Pois é, e ela começou a fazer economia doméstica e o irmão dela, que é doutor em física ou sei lá o quê, e o pai ficavam gozando. O pai dela já era o avô da Kamala, portanto, era um diplomata, um funcionário graduado na Índia, e gozavam ela. O que você está aprendendo? Você vai aprender a botar os pratos. E ela, sozinha, ela descobriu que tinha um campus chamado Berkeley, que ali estavam acontecendo coisas interessantes, ela queria ir para lá. Então, você imagina uma garota indiana de 18 anos sair da Índia, do sul da Índia, ir para um lugar onde ela não conhecia ninguém, a família não conhecia ninguém nos Estados Unidos. E essa moça chega lá e se forma e vira doutora e tudo. Isso é uma trajetória espetacular. E é um feminismo avant la lettre, né? A gente está falando de uma família de intelectuais. Exatamente.
E duas pessoas muito engajadas nos direitos civis, né? Muito. O pai e a mãe dela se conheceram numa reunião de direitos civis. O pai fez um discurso, não, discurso não, fez uma manifestação qualquer, falou alguma coisa, a mãe achou aquilo muito interessante, queria conversar mais sobre aquilo. Eles conversaram mais uma vez e outra, o resto é história. Mas esse casal foi um casal muito importante naquela época da formação do movimento de direitos civis. Para você ter uma ideia, eles frequentavam um grupo de afro-americanos, e foram eles que criaram, não os pais da Câmara necessariamente, mas esse grupo, que criou a expressão afro-american. Olha só. Essa expressão saiu de lá, porque eles queriam reivindicar a origem africana deles. Essa turma toda frequentava a casa dos pais da Câmara e depois acabou virando meio que a aldeia que criou a Câmara e a irmã, porque a mãe e o pai, como tinham se casado muito jovens, previsivelmente se separaram quando as filhas eram pequenas. Naquela geração, que é a geração que estava ganhando a licença de poder se separar. Exatamente, era uma coisa meio previsível. E o pai foi ser professor em outras universidades, em outros estados, depois voltou, teve tenure em Stanford, né? Tenure é o catedrático que não é mais demissível. Não é mais demissível, é um contrato para o resto da vida, é um cargo importantíssimo em qualquer universidade. Ele muito respeitado, e a mãe dela parece que era uma pessoa extremamente acolhedora, uma pessoa que estudou nutrição e fez biologia e fez descobertas muito importantes na área do câncer de mama. E era uma pessoa muito acolhedora. Então, todos os estudantes que vinham de fora e os jovens que se sentiam meio deslocados, eles batiam todos na casa da Câmara, porque ela fazia uma comida, ela recebia, enfim. Ela tem aquela hospitalidade indiana, né? E ao mesmo tempo é total um clima hippie de São Francisco. Exatamente, dos anos 70, né? Que é isso, os malucos vão para lá. Exatamente, e tinha essa mãe lá disposta a acolhê-los. Uhum. Então ela era uma mulher que volta e meia usava um sari, que naquela época ainda não era uma coisa comum, não era hoje é muito comum, ainda mais na Califórnia, onde o meu filho San Diego tá morando. Volta e meia você vê gente de sari para cá e para lá. Mas em Berkeley tem muito também. Pois Berkeley vende, né? Na Telegraph Avenue, que é uma rua importante de lojas e outlets. Pois é. Não, há uma coisa da cultura indiana que hoje está muito, muito comum, muito visível. Mas nos anos 60 não era tão habitual. Aí as pessoas achavam que ela era uma espécie de realeza. Aquelas roupas. Mas, enfim, então você imagina que a Câmara vem nesse background. Uhum. O pai teve relativamente pouco contato com as filhas depois que eles se separaram, os pais. E a raiz indiana dela pesa mais do que a raiz jamaicana. Porém, ela cresceu no meio desse pessoal dos direitos civis, que é um pessoal basicamente negro. Então, ela é indiana e ela é negra de fato. Culturalmente, são influências fortíssimas na vida dela. Ela é filha de imigrantes, né? Ela não é segunda ou terceira geração, ela está ali, né? É muito interessante a biografia dela. E a biografia dos pais é fascinante. Eu estou muito curioso. Essa é uma eleição que mudou muito, muito rápido, muitas vezes nas últimas 3 semanas, né? Nossa! Aliás, deixa eu só fazer mais um parênteses. A mulher do J.D. Vance é indiana também. É indiana também. De modo que a Índia, nesse momento, está se achando o país mais importante e dividido do mundo, porque tem aquela turma de... É o Vale do Silício e a Índia. Exatamente, presente, né? Por que você não pode falar em Vale do Silício sem falar em Índia, né? Não pode. Até porque, se você olha... Bem, é um Vale de Silício estendido, porque chega Redmond...
lá em cima, em Washington State, mas ali é... Das 5 maiores empresas, 2 dos CEOs são indianos, né? Microsoft e Google. Mas eu acho que Seattle, de alguma maneira... É um Vale do Silício estendido. É Vale do Silício também. A Amazon e a Microsoft estão lá. Inclusive, a maior parte das pessoas nem sabe que geograficamente eles não estão no mesmo lugar. Não, mas é o Vale do Silício estendido. Mas se você pega nas grandes empresas de tecnologia, 2 dos 5 CEOs são indianos. Isso não é pouco. Pois é. Sendo que o melhor CEO de todos, aquele que nós temos vontade de usar a camiseta, é o Satya Nadella. É o Satya Nadella, que... Eu gosto muito do Tim Cook também. Mas ele não é indiano. Ele não é indiano, cor. Mas ele não tem o preconceito de cor. Olha aqui. Vai ser não, está sendo a eleição mais interessante que eu já vi na vida. Eu nunca vi nada sequer remotamente parecido. É uma eleição que vai ser muito interessante, muito disputada. Eu estou muito curioso para ver debate entre... E a coisa mais divertida, para mim, pessoalmente, é o Trump, que estava batendo todo do tempo na idade do Biden, com empáfia, né? Porque ele é 3 anos mais novo que o Biden, né? Mas muito mais vigoroso. Mas muito mais jovial. Só que agora, perante a Câmara, o Trump vai parecer velhinho. E tem uma outra coisa. Porque a Câmara não só tem uma alergia, como ela ainda tem colágeno na pele, né? Ela... Então, tem uma coisa de... Não é só a jovialidade. Ela parece mais jovem do que seus quase 60. Ela parece mais jovem e ela é alegre. Então, uma coisa que ela trouxe para essa eleição, que era uma eleição depressiva, porque estavam lá aqueles 2 falando de fim do mundo e sendo figuras apocalípticas, né? Tanto Biden quanto aquela gerontocracia, né? Aqueles velhos cansados. De repente, você tem essa lufada de ar fresco, essa alegria que essa mulher traz, porque ela é muito alegre. Muito, muito. Ela ri. Ela ri muito e a risada já é meme, né? Mas é aquela coisa que nenhum dos 2 faz. Não, é isso mesmo. Eu concordo com você. Por isso que ela, eu acho até que mais importante do que os 200 milhões de dólares que ela arrecadou em uma semana, são os 170 mil voluntários. E Quara, se ela se elege, os Estados Unidos finalmente terão uma mulher presidente da República. Até que enfim. A democracia mais antiga do mundo. Chegou a hora, né? Não, e olha, mudou o astral da campanha, né? Mudou completamente. Os republicanos estão completamente desorientados. Estão. Eu estou achando ótimo, eu estou achando muito divertido. Se eu morasse nos Estados Unidos, eu era Câmara desde criancinha. Agora, a eleição dos Estados Unidos é uma coisa tão importante que o resto do mundo deveria poder votar, né? Ou, pelo menos, das Américas. Quara, temos livro? E temos um livro tão bom que você não faz ideia. É mesmo? Maravilhoso. Tá aqui. O Colibri, de Sandro Veronese. Sandro Veronese, italiano? Italiano. Agora, com o seguinte blurb na capa. Um romance magistral dito por ninguém menos que a Anne McEwan, que é um dos maiores escritores do século. Olha aqui. Até a tradução dele está muito boa, da Carina Giannini. É sensacional. Vou te dizer como é que ele começa. Começa da seguinte maneira. O sujeito é um oftalmologista, já um camarada de meia idade. Recebe a visita de um camarada que é o psicanalista da mulher dele. Então, esse psicanalista sempre diz, olha, você me desculpa, quer dizer, um telefonema, na verdade, ele diz, eu sei que eu não devia estar fazendo isso, mas eu estou muito preocupado em relação à tua vida, o que pode acontecer com você e tal. Você namora uma pessoa chamada Luísa? Aí diz, não, eu. Imagina, o que é isso? Isso é engraçado, porque a tua mulher está com essa convicção. Ele disse, não, tá maluca. Quem, quando, onde? Ele nega. Nega. E o cara diz, bom, então me desculpa, só que eu fiquei muito preocupado. E aí ele pergunta, mas o que
A minha mulher quer fazer, enfim. O fato é que ele namora essa Luísa e tem um caso de amor com essa mulher há mais de 20 anos. Mas a gente fica sem saber o que a mulher vai fazer ou deixa de fazer, porque ele nega. O caso. E aí, a partir desse começo curiosíssimo, você tem... Que situação, eu já estou constrangido aqui. Pois é. O que você faz? Você tem uma mulher que descobriu o teu segredo, mas você não vai saber o que tanto preocupa O psicanalista. o psicanalista dela, a ponto de ele ligar para você. Repara, isso é grave, né? Psicanalistas não saem ligando para os familiares das pessoas. Então ele está na situação de eu não devia ter negado, mas eu devia ter negado. Exatamente, é uma coisa... É uma saia justa. Bom, e é maravilhosamente bem escrito. É muito sério. Ele não é um romance cômico. Ele é muito engraçado, mas não é exatamente cômico. E a partir desse dado, você fica sabendo Isso é o ponto de partida para uma saga familiar. Porque você sabe dos pais dele, depois você sabe dos filhos, enfim. E você tem toda a história dessa família e dessa enorme paixão pela pessoa chamada Luísa. É uma leitura maravilhosa. Os italianos batem um bolão, sabe? Eles... Claro. Não chega muita literatura italiana aqui, que eu acho uma pena, mas quando chega é coisa muito boa. Você mantém laços familiares? Não. Não. Mas você tem algum tipo de afeto pela Itália particular? Tenho, quer dizer... Porque a família de sua mãe é A italiana, minha né? mãe odeia com todas as forças, porque ela foi perseguida por ser judia. Uhum. Na Itália, cresceu durante Mussolini. E ela e o meu tio tinham feito o pacto solene de nunca mais falar italiano, assim que pisaram no Brasil. E se eu conheço a minha mãe e meu tio, nunca cheguei a conhecer, mas se eu conheço a minha mãe, ela realmente nunca mais falou com ele, em italiano. Foi uma coisa que ela... E eu, para te dizer a verdade, eu não sei se eu cheguei a ver minha mãe falando italiano em algum momento. O meu avô não, meu avô às vezes falava, e por causa dele que eu acabei aprendendo italiano e depois lendo, né? Ele assinava a Domenica del Corriere, que tinha sempre uns quadrinhos que eu gostava muito de ler. É aquela coisa que você aprende meio que sem saber que está aprendendo, né? Entendi. Mas eu gosto da Itália, apesar de tudo, apesar de saber que se dependesse da Itália eu não estaria aqui hoje para contar a história. Mas, apesar disso, eu gosto muito. Acho o país lindo, adoro a língua, gosto dos italianos, enfim. E gosto dos escritores italianos, sabe? País de Dante, Cora. Tem um camarada chamado Domenico Starnone também, que é absolutamente excepcional, que parece que é o marido da Elena Ferrante, que a Elena Ferrante ninguém sabe exatamente quem é. Engraçado que, para mim, não faz a menor diferença. As pessoas têm essa curiosidade de saber quem é Elena Ferrante, mas eu acho que isso não faz a menor diferença, porque se dissessem qualquer outro nome, se não fosse a Lola Lollobrigida ou sei lá que figura super conhecida, não faz nenhuma diferença. Não é Elena Ferrante, é Maria de Pádua. Que diferença faz? Eu acho que tem. Alguns escritores têm a coisa do cultivar o mistério, né? J.D. Salinger tinha isso. Eu acho que de outra forma, né? Na coisa de ser um ermitão, um cara que sumiu, escreveu 2 livros que explodiram e de repente ele desapareceu. Eu nem sei se é cultivar o mistério ou querer paz e sossego na sua existência, sabe? O Salinger tinha uma maluquice, né? Salinger era maluco, mas... Era uma maluquice quando finalmente morreu e as pessoas foram lá para os arquivos, tipo, será que tem alguma coisa depois de Catcher in the Rye? Não tinha nada. Nada. Mas essa literatura contemporânea deles é muito boa. A italiana. E é leve, sabe? Tem mesmo um romance que
Não é exatamente uma coisa divertida, você imagina uma coisa de tensão. É uma história de família, toda saga de família tem bons e maus momentos, mas é sempre escrito com uma leveza e com uma beleza, com um lado cômico. Os italianos entendem muito a dinâmica da vida. Eu gosto disso. Ah, que bacana. De modo que eu concordo totalmente com a Emma McEwan. Eu acho esse livro espetacular, muito, muito bom. Aliás, o Domenico Starnone faz um blurb também. Ele diz que há algum tempo sei que Sandro Veronese é um dos mais habilidosos e profundos contadores de histórias italianos dos últimos 30 anos, mas o Colibri é a prova decisiva de sua sensibilidade e de sua extraordinária força como escritor. O Colibri, pois. O Colibri. Nos vemos na quinta-feira? Sim, senhor. Então, até quinta-feira agora. Meio Perspectiva IA é mais um produto premium do Meio, uma edição especial em PDF com 47 páginas, com artigos que vão a fundo sobre os temas abordados aqui nesse webinar. O Meio nasceu com o propósito de ajudar as pessoas a estarem informadas para lidar com os desafios do mundo moderno. Meio Perspectiva é uma nova forma de retribuir o apoio aos nossos assinantes Premium. Siga o link pelo QR Code que aparece aqui na tela para assinar o Meio Premium e garantir já o seu. São só R$15 por mês. Uma edição especial onde toda a equipe do Meio se esforçou para criar um conteúdo inédito e relevante que você não vai encontrar em outro lugar. Escolhemos a inteligência artificial como tema dessa primeiríssima edição devido ao impacto que ele está tendo em nossas vidas e que só irá aumentar muito nos próximos anos.